Boa noite, então, a todos vocês que estão aqui hoje. Boa noite ao pessoal de casa que nos... Hoje vai ser, então, exposto o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, pelo José. Então, que todos vocês que estão aqui, que vocês possam vincular do dia a dia de vocês, para poder abrir um pouco corações sobre o que vai ser dito aqui hoje, principalmente no que diz respeito à necessidade de abrandamento, não só da personalidade, mas das nossas reações, que muitas vezes a gente se deixa levar por elas, em detrimento do que realmente tem valor, do nosso equilíbrio, tá bem? Vocês possam aproveitar a atividade de hoje. Passo a palavra então para o José. Boa noite a todos vocês que se encontram aqui, ao pessoal de casa que regularmente nos acompanha e até aqueles que estão vindo pela primeira vez. Aproveitando que eu sempre me esqueço disso, né, me pedem para pedir para quem segue através da internet aí que comente, se possível, e se quiserem, se inscrevam nos nossos canais de comunicação, porque para essas ferramentas midiáticas aí, isso é fundamental, né, para que haja propagação da ideia, a reflexão a respeito do cunho do que é espiritismo, né, e as soluções que ele nos oferece de forma explicativa do sentido do que é a vida, suas características, né, como que ela se desenvolve. E é sobre isso, né, que nessa noite, hoje, a parte que nós estamos do Evangelho segundo o Espiritismo se trata. Todos vocês que estão aqui, e pessoal que acompanha, sabe, né, já ouviu falar, e talvez nunca tenha pensado muito profundamente o que isso significa, o que é o lema espírita, né? Vocês todos já ouviram dizer que é fora da caridade não há salvação. Isso tem a ver exatamente com o que foi tratado na semana passada, né? O título do capítulo da semana passada é Amar o próximo como a si mesmo. Tá? Fora da caridade não há salvação significa que fora do desprendimento da importância pessoal não há evolução. Tá? Por quê? Quando a gente estuda a doutrina espírita no livro dos Espíritos, quando a gente chega lá na final da terceira parte do livro dos Espíritos, que precede a última parte do livro dos Espíritos, lá é tratado no capítulo da perfeição moral que o maior problema que existe no desenvolvimento dos seres, em função da natureza primária da sua criação, é a centralização em si mesmo. E isso é conhecido por todos nós como a palavra egoísmo. Tá? Qual é o problema do egoísmo? O egoísmo é limitador, ele é centralizador, ele é bloqueador. Tá? O egoísta sempre prioriza as suas ideias, as suas ações. Ele é temeroso. Por ser temeroso, ele é agressivo. E, em função disso, ele fica limitado aos seus próprios pré-conceitos. As ideias que ele é portador, tendo enorme dificuldade de acrescentar novas coisas. Isso limita o seu desenvolvimento, não somente intelectual, no sentido de desenvolvimento da compreensão, mas a consequência natural disso é o desenvolvimento emocional. Né? As emoções, elas estão associadas diretamente ao nível de evolução. As emoções mais primárias, mais primitivas, são reguladas, né, e são as desequilibrantes, por manifestações ainda do ego, né, que é alguma coisa que nós desenvolvemos ao longo da jornada dentro do tempo, em função das experiências puramente sensoriais, materiais. Né? Ele é estipulado no bem-estar presumível em relação à satisfação física, material. E por isso que ele nos engendra uma série de conceitos, de comportamentos fixantes nessa forma competitiva que a gente tem na disputa da primazia do domínio dos bens materiais, gerando exatamente essa necessidade compulsiva de consumo, que todos nós temos, em graus variados, mas temos, tá? E que se torna praticamente insaciável, a gente sempre vai buscando uma coisa e outra, e gera competição efetivamente com os demais.
tá? Sendo um estado contínuo de insegurança interna e, consequentemente, de defesa. E a defesa se expressa sobre a forma do ataque, da agressão. Tá? Então, o lema espírita fala exatamente disso. E faz correlação, para que a gente entenda isso, com os espíritos que já passaram por aqui e que são exemplos de estados evolutivos mais avançados. Tá? E são clássicos que a gente já ouviu falar, e os seus comportamentos são diferenciados e eles são harmônicos, né, dentro dessa sociedade desarmônica que nós vivemos. Eles têm uma estrutura emocional, psíquica, se vocês quiserem, dessa maneira ser expresso, estável. Então vocês podem pegar qualquer área que vocês quiserem, desde as religiosas tradicionais, até aquelas que não são clássicos religiosos, mas que refletem criaturas que têm desenvolvimento ímpar, diferentemente de todos os demais. Eu cito muito, né, o Einstein, porque ele não era nenhum tipo de escalão religioso, né, era um cientista, mas que tinha uma religiosidade. Olhem bem a diferença entre religião e religiosidade. Religião é culto, é homilia, é liturgia, é uma série de conjunto de cerimoniais, normalmente as religiões, e que, na realidade, abafam o sentido da espiritualidade ou da religiosidade, vinculando-a, né, a estruturas formais, humanas, repetitivas e sem grande profundidade. É por isso que vocês veem no centro espírita, e o centro espírita não tem imagem, não tem nenhum tipo de símbolo. Tá? Quem está aqui não usa roupas especiais, apesar de dentro do movimento espírita ter certas distorções que não estão contidas na doutrina, como roupas brancas, essas coisas todas que vocês normalmente vê. Não tem isso dentro da estrutura doutrinária. Se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, onde está a base de toda a doutrina espírita, lá não tem uma citação desse tipo, muito pelo contrário, combate tudo isso. Mas o ser humano, né, tenta, na realidade, modificar as coisas segundo os seus critérios e distorce aquilo que originalmente foi feito, versando exatamente da dinâmica do processo de evolução pleno, espiritual, e não físico, porque o físico é transitório. Porque todos nós morremos. Tá? Então, por isso que dentro do lema espírita também existe uma outra citação, né? Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então é um processo cíclico, né? E que, na realidade, faz com que nós sejamos herdeiros de nós mesmos. O que muda é o corpo. Tá? O ser vivo, psíquico, mental, espiritual, como vocês quiserem, o perfil psicológico, esse, na realidade, é sobrevivente. E ele retorna, né, tantas e quantas vezes necessário for, até que ele atinja, né, o desenvolvimento de todas essas experiências que o mundo material, que é o mundo das formas, né, permite que ele desenvolva através dessas relações formais, ou seja, de trato com as coisas, entender as essências. Ou seja, em outras palavras, né, por que as coisas são da maneira que são? Não estudando apenas como são, mas por que são da maneira que são. Por que são estruturadas dessa maneira? Isso abarca todas as áreas do conhecimento humano. Desde a física, da química, a sociologia, que é a relação social, abarca tudo. Por isso que a doutrina espírita é enquadrada como uma doutrina filosófica. Ou seja, um conjunto de ideias reflexivos. Não se decora espiritismo, se compreende profundamente. E ele tem, na sua estrutura, no seu método, uma base prática. Para quê? Para que a gente possa aferir de forma prática, real, efetiva, o domínio que a gente tem dessas ideias no sentido de compreendê-las mais plenamente, mas de integrá-las à nossa própria estrutura profunda e definitiva. Então, como é que a gente faz isso? Já que a gente fala, dentro da doutrina espírita, da relação evolutiva, das fases encarnadas e desencarnadas, ou seja, das fases da forma, e depois da fase do pós-morte, onde nós ainda mantemos alguma relação com a forma e vamos fazendo avaliações das estruturas que nós somos portadores, com as consequências que tudo isso gera no pós-morte, tá? É, na realidade, uma ciência experimental desses conceitos que a gente estuda.
Então, quando a gente vai lidar lá, dentro de uma estrutura de um fenômeno mediúnico, que é a manifestação de uma criatura humana já desencarnada através de um intermediário, tá? Que na realidade muda o seu estado mental, psicológico, totalmente, porque ele é, na realidade, estruturado em cima de uma personalidade visitante, vamos dizer assim, que se sobrepõe à sua personalidade, nós olhando aquilo, lidando, interagindo de forma real e efetiva, nós medimos o que nós estamos entendendo daquilo ali e qual relação que nós desenvolvemos de forma prática, efetiva, tudo aquilo ali. Então, é uma atividade que correlaciona uma compreensão com uma avaliação prática. Isso o que produz? Uma modificação, uma mudança, e uma mudança para melhor. Por isso que é um processo de evolução. Então, não adianta nada a gente vir num centro espírita para tomar passe, para escutar, enfim, para essas coisas todas e querer manter a nossa vida lá fora exatamente como é. Por isso que uma grande maioria, uma quase totalidade, não fica. E Jesus sabia disso de forma peremptual, né? Ele dizia, olha, serão muitos os chamados e poucos escolhidos. Poucos respondem a esse tipo de chamamento. Um chamamento que não é de mudança de aparência, ritualística, de botar uma roupa e eu vim aqui mudar de voz e falar assim para você. A gente acha que é essas coisas. Mas isso o que é? Isso é uma construção de um personagem que não tem nada de realidade em relação a como nós somos no dia a dia. Então, nós temos que pensar muito bem nessas coisas todas, olhando que as nossas reações estampam, determinam a natureza do que nós somos. Então, sem essa modificação real, não há progresso. Então, não adianta fazer uma frequência, vir para cá, seja tomar passe, seja estudar, seja o que for, se na realidade não houver mudança. E como é que a gente sabe que tem mudança? Porque os outros que convivem conosco, a nossa família, os nossos conhecidos, que não tem nada a ver com isso, eles estranham isso. Eles estranham a nossa alteração. Não é porque nós não vamos ter mais um padrão comportamental, nós não vamos ter necessidades usuais, tradicionais. Nós começamos a nos libertar dessas coisas todas. E nós não nos desintegramos da relação social. Nós não vamos nos recolher, nos isolar. Não, vamos continuar vivendo. Só que as prioridades, os valores, os comportamentos vão ser outros. Então, quando a gente estuda doutrina e espírita, a gente aprende essas coisas todas. E existe uma correlação entre o que Jesus ensinou, que é o fundamento da vida. O que ele fazia? Ele pegava as situações corriqueiras do dia a dia da sociedade hebraica, né? Utilizava aquilo como pano de fundo, ou como estrutura educativa. Citava determinadas situações e fazia comparações dentro dessas situações, elucidando a natureza dos comportamentos e dos valores. E mostrando o que isso acarretava. Né? E ele fazia isso de uma forma o quê? Estruturada, pedagógica, segundo o modelo da sua época. Como ele não poderia dizer tudo, e não teria como dizer tudo, e o exemplo que eu faço e a gente pode entender, a gente pode dizer tudo para uma criança? Uma criança na primeira faixa de idade? Não. A gente usa o quê? Formas simbólicas. Por isso que a gente cria histórias. E dentro dessas histórias a gente bota símbolos que representam determinados conceitos. Então a gente olha lá o lobo mau, tem o dente desse tamanho, tem o focinho, tem aquilo. Para gerar o que na criança? Um impacto de forma. Ela faz uma associação. No limite que ela pode, naquela faixa que ela tem de compreensão. Essa mesma criança vai virar um adolescente. Depois vai virar um adulto e depois vai virar uma pessoa mais velha. Então notem que as relações daquilo que está sendo transmitido tem que acompanhar o desenvolvimento do ser, a sua capacidade de absorção. E Jesus sabia que dentro do tempo, nesse processo de morrer e nascer, nós iríamos progredindo. E iríamos, na realidade, galgando capacidade de compreensão para compreender coisas que na época ele não poderia colocar de forma explícita, porque nós não íamos entender nada. Então, essa estrutura que ele monta, que nós conhecemos sob o nome de parábola, dentro do conjunto dessas histórias que é o Evangelho, é isso. Por isso, quando a gente lê uma parábola, uma parte
é facilmente compreensível, direto. E tem uma outra parte que é muito subjetiva. Essa parte subjetiva esperava exatamente o desenvolvimento das compreensões dentro do tempo. Por isso que nós utilizamos uma coisa que tem 2000 anos. E ela não está superada. Em primeiro lugar, porque tem conceitos que não foram ainda entendidos dentro dela. Essa é a missão da doutrina espírita. Segundo, porque só está superado aquilo que é dominado em consequência de prática. Se não há prática, não há domínio de nada. Então, por exemplo, a gente pode fazer, vou usar um correlato novo, a gente pode fazer um desenvolvimento, um curso de qualquer área. É teórico. Quando nós vamos para a ação prática, para representar aquela estrutura que nós fomos estudar, o que normalmente acontece? Nós erramos. E erramos por quê? Porque o erro é uma demonstração que a gente achava e dominava o conceito, dominava o conteúdo, mas não dominava todo o conteúdo. Então o erro é uma demonstração prática. Olha, isso tu não domina. Então olha para isso, corrige isso. A vida tem a mesma característica. O evangelho tem a mesma característica. É o mesmo tipo de proposta. Então a gente pega esse evangelho e vai traduzindo ele sob uma forma racional. Por isso que não tem homilia dentro de atividade espírita. O que é homilia? É uma interpretação dogmática. É um artigo de fé. É unilateral. Se diz que é assim e não é discutível. Em espiritismo é o contrário. Tudo é discutível. Deve, na realidade, prevalecer a razão. Então, a argumentação baseada na estrutura da própria vida tem que autossustentar o conteúdo, para que, na realidade, quem receba tenha uma demonstração irrefutável, pelo mínimo a nível mental, racional. Pode ser que ele reaja emocionalmente e fique dentro daquilo que nos caracteriza, achismo. Nós achamos as coisas, mas às vezes não tem base concreta nenhuma. Mas o que nós achamos tem que ser verdade. A proposta espírita não é dessa ordem. A proposta espírita é assim, cita um conceito, desenvolve ele, mostra que ele autossustenta e oferece. E me diz, tem alguma coisa errada? Então me prova que está errado. Me mostra que está errado, que não se autossustenta. É esse o conceito espírita. É feito dessa maneira. E a gente usa como prerrogativa esses ensinamentos de Jesus. Por isso que a obra utilizada é essa, que é uma quarta parte do Livro dos Espíritos. Se chama Evangelho segundo a versão espírita, segundo o entendimento que a doutrina espírita dá a esses conceitos. Feito toda essa história, toda essa introdução, vou voltar para a ideia essencial, que começou na semana passada, que eu disse para vocês que era o lema espírita, e falei que era evolução. Então, o que representa a palavra evolução? É progresso. No mais alto grau possível. Que essas figuras que eu disse para vocês, que são mais avançadas do que nós, representam. Nosso maior modelo que nós tivemos foi Jesus. Tudo que ele disse, ele fez. E apesar dele viver numa sociedade extremamente primitiva, lidando com criaturas com muito desequilíbrio, com muito problema, ele, em todas as situações, demonstrou de forma prática a natureza daquilo que ele representava. Por isso que ele se tornou, ele era um carpinteiro, para vocês terem uma ideia, uma pessoa comum. Ele não era nenhum ícone da civilização hebraica, era um carpinteiro. Mas pela sua maneira de ser e pelos valores que ele era portador, e alguns nós conhecemos sob o nome de milagre, o milagre nada mais é de alguma coisa que está dentro do campo natural, mas está dentro do campo do desconhecido. Dou um exemplo para vocês. Teve um português que naufragou nas costas brasileiras. Ele foi para a praia, e ele tinha álcool. Está na história, nos livros de história da escola. E os índios vieram para ele. E ele deu um tiro, matou um pássaro e acendeu um fogo lá com álcool, lá na situação toda. E os índios chamaram ele de Caramuru, que é o deus do fogo, na linguagem indígena. O que essa correlação mostra? Para o índio, aquilo era uma coisa desconhecida, sobrenatural, como nós normalmente chamamos. E ele era uma criatura comum, só que o índio tinha conhecimento disso. Então tem muita coisa que acontece que a gente acha que está dentro do campo do sobrenatural. A doutrina espírita diz que não existe sobrenatural. Não existe nada acima da natureza. Está tudo dentro da natureza, mas tem a natureza que a gente desconhece. E a ciência todos os dias faz isso. Nós
descobrimos subpartículas que existem há bilhões de anos. E tudo que a gente descobre está aí há tanto tempo, só que a gente não sabia. Só que a gente não tinha como detectar essas coisas todas. Assim também são as leis da natureza. Assim também funcionam as coisas. Tem uma parte da doutrina espírita, que é estudada no livro dos médiuns, que descreve, explica essas coisas todas. Como são a base dos chamados fenômenos mediúnicos de efeito físico. Esse negócio de mover objetos, de transporte de objetos, essas coisas todas que a gente acha que está no campo do sobrenatural e não está. E a gente estuda e compreende essas coisas todas e tem a capacidade de modular essas circunstâncias todas. Então, tudo isso está abarcado dentro dessas situações. Na medida que a gente vai entendendo isso, essa nossa visão materializada, insegura, competitiva, vai dando lugar a um estado de maior equilíbrio, de maior serenidade. Então, o objetivo fundamental da estrutura espírita é produzir isso no maior grau possível, no maior número de criaturas. Por quê? Imagine uma sociedade feita de pessoas. É uma sociedade harmônica, equilibrada, justa. Não vai ter tantos problemas, tá, psicológicos, emocionais, nem fisiológicos. Quantos estados doentios, patológicos, são derivados das somatizações que a gente projeta sobre o próprio corpo? Quantas doenças existem chamadas de autoimunes, são derivadas da agressão do corpo sobre o próprio corpo? Tem várias. Diabetes mellitus, uma altamente conhecida, é uma doença autoimune. Isso a ciência. Processos alérgicos estão todos inseridos também dentro dessa estrutura. Por que o corpo agride o próprio corpo? Tem resposta dentro da doutrina espírita? Claro que tem. Está associada à culpa. Se não do presente, de passados remotos. E se causa uma catarse, que é uma projeção de uma pressão sobre a estrutura fisiológica. Para quê? Para diminuir isso tudo. Se não vai para a fisiologia, vai para o campo emocional. E aí nós temos as patologias emocionais de todas as ordens, que vocês todos conhecem. Então, na medida que a gente vai entendendo essas coisas todas, os nossos próprios problemas decorrentes disso começam a se modificar. Vocês já ouviram falar sempre em causa e efeito. Se a gente mexer na causa, o efeito consequente se altera. Então, na medida que a gente vá se estruturando internamente, que é uma ideia que tem 4.000 anos, o grego falava disso há 4.000 anos atrás. Mente sã, corpo são. A maioria de vocês já ouviu falar disso, mas talvez a gente nunca tenha pensado nisso. Então, o capítulo de hoje fala exatamente disso. Das nossas aflições e como elas são construídas. Para as nossas aflições serem construídas, sempre tem que ter alguma coisa que a cause, que a gere e que nos cause uma certa dificuldade. E normalmente sempre tem um personagem, uma outra criatura, que é antagônica às nossas ideias, aos nossos conceitos, à nossa estrutura e que nos causa essa aflição. Como é que nós chamamos essas pessoas que representam para nós essa condição? Inimigo. Toda aquela pessoa que a gente não gosta, a gente deveria pensar assim, eu não gosto por quê? Eu não gosto porque ele é assim, assado. Tá. Tudo bem, ele é isso. Mas por que tu te afeta? A questão, ele que é assim. Por que tu te afeta? Mas ele me faz isso. Aí tem uma passagem, né, do Evangelho, que todos vocês conhecem. Quando te baterem numa face, daí a outra. É uma simbologia. Representa o quê? Algo que na grande maioria causa uma reação imediata da mesma ordem que aquele que não tem essa reação imediata não tem as mesmas motivações daquele que a praticou. Em outras palavras, por que eu sou agressivo? Porque eu tenho agressividade dentro. O ato é uma consequência do estado. Como eu sou não equilibrado, eu parto para a agressão. Seja mental ou a ação prática disso, o processo físico.
ou verbal. Ah? Então, por que eu sou assim? Eu não sou equilibrado. Aí, uma pessoa que eu digo assim, essa pessoa é desequilibrada. Ela vem para mim e faz alguma coisa. Aí o que eu faço? A mesma coisa? O que diz o bom senso? Eu sou igual. Se ela é desequilibrada, eu também sou. Estão me entendendo? Mas a gente não pensa assim. A gente diz que é normal. Não, não é normal. Não é normal porque tem pessoas que são equilibradas, esses ícones que eu estou dizendo para vocês, que não reagiram e não reagem assim. Por exemplo, na nossa área aqui, o Chico Xavier. O Chico Xavier foi cuspido, foi desprezado, foi chamado de charlatão, disso, daquele e outro. Qual a reação que ele teve? Dessa hora? Nenhuma. A gente vem do centro espírita. A gente lida com isso assim. A gente tem determinadas ideias. A gente quer que as coisas funcionem como a gente quer. Nós não queremos doutrina espírita. Nós queremos adulterar a doutrina espírita segundo as nossas perspectivas. A gente quer continuar com a nossa vida e quer que a doutrina espírita resolva o nosso problema. É aquela multidão atrás de Jesus o tempo inteiro, que vocês sempre viram, né? Ele e um monte de gente atrás querendo resolver seus problemas. Pedindo isso, aquilo, aquele outro. Né? Tanto é que tem uma situação, que é o famoso Sermão da Montanha, que era uma multidão muito grande, que ele se vira para eles e começa a falar dos problemas deles, dizendo qual a razão daquilo, o que aquilo objetivava, o que aquilo ia produzir. Então, isso aí não continua. A gente vem no centro espírita com essas ideias. Tanto que a maioria de vocês quer, eu tenho que tomar passo, porque eu estou mal, porque eu tenho um espírito, porque me fizeram isso, porque aquele outro, porque eu não sei o que mais, que eu não tô... Como se fosse uma coisa mágica. A gente sentasse numa cadeira, alguém chegasse ali, e acabou. Mas não é assim. Não tem como ser assim. Por quê? Porque aquilo tem uma estrutura, tem uma etiologia que está em mim. Eu é que alimento aquele tipo de estrutura. Mas aquele espírito está fazendo. Mas o espírito é um ser humano que morreu, continua sendo ser humano, pensando como ser humano, agindo como ser humano, tendo inseguranças, necessidade de destaque, de poder, como nós temos aqui. Adaptado a uma nova estrutura, mas dentro dos mesmos. Então ele tem raiva, ele tem dificuldade, ele tem ciúme, ele tem inveja, ele tem todas essas coisas que nós temos. Então, ditado popular, vou lá meter uma pilha. Meter uma pilha. Eu vou lá explorar um conceito de dificuldade que alguém tem. Eu vou fazer um estímulo. Mas eu tenho que ter aquilo. Eu não tenho como fazer nada, não produz. Então, notem, quem não tem conflitos não pode ser estimulado em conflitos. Quem tem conflitos pode ser estimulado em conflito. É facílimo. Se vocês pensarem assim, a gente analisa as pessoas assim um pouquinho, tá muito. A gente se dá conta das características da chamada personalidade, né? Persona vem do grego, significa máscara. Não? E a gente sabe ali onde tem que mexer. E nós também somos assim. Tem determinadas coisas que nós não suportamos. O inimigo é isso, é alguém que tem uma característica própria dele, ele pensa de uma maneira diferente da minha, antagônico. Eu tenho dificuldade de lidar com o que ele representa. Mas eu não admito isso, eu digo que o problema é ele, não o que ele representa. Pensem bem. Então, repito, se o problema é dele, se ele é isso, se ele é aquilo, como é que me afeta? Não deveria. E essa é a base espírita. Não deveria. Tem porquê. Mas ele me agride. E aí eu revido com agressão. Então, o impulso instintivo, que ordem é? Primário. Todos os seres são assim? Não, uma grande maioria. Por quê? Porque a média do planeta é baixa. É muito primitivo o planeta. Vocês têm dúvida? Nós estamos agora conversando sobre isso aqui. Nesse momento, nesse exato momento, está morrendo um monte de gente lá entre Ucrânia e Rússia. No Oriente Médio, nesse momento lá, Irã, Iraque, está morrendo gente. Nesse momento lá, os Houthi estão sendo atacados lá pelos americanos. Nesse momento, nós estamos aqui. Nesse momento, na África, quantidade de crianças estão morrendo de inanição por falta de água potável. Isso está acontecendo agora, neste exato momento. Esse planeta. Pensem um pouquinho disso. Não vamos longe.
Vamos de novo olhar as situações, tá? Se fala nos tempos atuais em democracia, em respeito, tá? Essas coisas todas. O que a gente encontra no nosso dia a dia aí? O contrário de tudo isso. As mesmas pessoas que pregam isso são aquelas que querem matar os outros, querem linchar os outros, porque eles não pensam igual. Pensem nisso. Não vamos entrar na passionalidade da questão da ideologia. Vamos olhar o comportamento. Vamos olhar o comportamento e vamos pensar se não é insano. Então, é um mundo evoluído? É um mundo atrasado. Extremamente primário, primitivo. Porque dentro da doutrina espírita, na escala evolutiva, é o primeiro nível depois que o indivíduo, que o espírito imortal, que não começa na faixa humana, começa a ingressar na faixa racional, ou seja, na faixa humana. A gente estuda dentro da doutrina espírita que nós não somos criados da faixa humana. É uma criação, é um princípio inteligente. Vai se desenvolvendo dentro do tempo. E aí ingressa em determinado estágio evolutivo, onde adquire razão, memória de mais longo prazo, capacidade comparativa, do que nós conhecemos como humanidade. E também não é o último estágio. É uma etapa dentro do processo de evolução para chegar nesse nível de perfeição, de plenitude, que a gente conhece sobre a figura dos espíritos puros. Então, na medida que a gente vai entendendo essas coisas e fazendo uma correlação prática entre o que se estuda e como as coisas são, esse evangelho, o evangelho fala disso, nós vamos fazendo essas correlações, nós vamos entendendo. Então, o primeiro passo, entender. O segundo, eu tenho que transformar isso em convicção. Eu tenho que acreditar. Não pode ser aquele processo assim que normalmente a gente sempre teve. Eu vou fazer isso para me dar bem. E foi o que os processos religiosos fizeram, né? A terra prometida, o céu. Né? E a gente acha que isso tem dentro do movimento espírita. Se eu não fizer isso, eu não vou para o umbral. Como se na realidade fosse uma coisa desse tipo. E não é, não tem nada a ver com isso. Nada. O umbral não é o inferno espírita. Na realidade, a famosa palavra umbral significa as zonas em que a mente dos seres desencarnados, que ainda está preso ao que a psicologia chama de arquétipo, projeta essas experiências agregadas em si mesmo, primárias, primitivas, criando formas, estruturas na matéria mais rarefeitas, mais quintessenciada, que é o mundo espiritual. Criando, então, os ambientes, as estruturas que refletem as suas características. Não é uma criação de Deus. Não é Deus que cria essas coisas, são as criaturas. Inclusive, tem um livro do espírito André Luiz, a maioria de vocês já conhece, Evolução em Dois Mundos, que ele explica detalhadamente essas coisas, como tudo isso é estruturado e como que Deus, entre aspas, permite isso como projeção educativa daqueles que se ambientam nessas estruturas, como forma de aprendizagem. As excursões, socorros, que vocês tanto ouvem falar, dos espíritos mais nobres, vão fazer o que nesses ambientes? Resgatar aqueles que já amadureceram um pouquinho, se libertaram já dessas fantasias que alimentam dentro do tempo. Então, a gente estudando todas essas coisas, imediatamente a gente começa a ponderar. E ponderando, a gente é levado a refletir mais profundamente. E refletindo mais profundamente, a gente vai se convencendo. E vivendo, e comparando as experiências que a gente vai vivenciando, as consequências, agora com uma nova base de entendimento, a gente começa a se dar conta que não vale a pena determinadas. E essa figura que é contrária começa, na realidade, a não se tornar significante na nossa. Qual é o benefício que isso traz? Paz, serenidade, ausência de desenvolvimento de conflito, de reação primitiva, de equilíbrio. Como consequência imediata, nós temos no fórum orgânico, biológico, uma reação muito melhor. Essas doenças que a gente normalmente produz por estados emocionais, digestivas, cardíacas, começam a, na realidade, não se desenvolver. Sem falar nas que são desenvolvidas a planos mentais e emocionais. Então,
imediatamente, de forma prática, nós começamos já a nos beneficiar, tanto biologicamente como emocionalmente ou espiritualmente, como vocês quiserem. Somos mais harmônicos, mais equilibrados. Então, não é nada de troca, estou fazendo isso para depois ganhar, não. Estou fazendo isso, estou desenvolvendo esse estado em mim. Não é troca, não é presente, é construção, é evolução. Então, por isso que Jesus, de forma simbólica, dizia: olha, o teste relativo que está lá no capítulo anterior, que é amar o próximo como a si mesmo, então eu não estou competindo mais com o outro, eu estou convivendo melhor, eu estou convivendo melhor comigo mesmo. Vai a um limite. Vamos pegar o que te representa o antagonismo máximo, o inimigo. Se tu conseguir não ser afetado por ele, ou diminuir muito a afetação, o que isso está indicando? Que tu já está mais imune, que tu já está mais equilibrado, e tu vai sofrer um benefício natural disso. Por isso que é dito, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, é digno o obreiro de seu salário, essas coisas que a gente ouve e nunca entendeu, né? Então o que é salário do obreiro? É a remuneração pelo que ele executa. Trabalho emocional, salário emocional. É fácil de entender. Então, isso produz de forma prática e efetiva um benefício? Sim. Como quem morre é o reflexo daquilo que desenvolveu durante a existência, o que a gente vê através do fenômeno mediúnico? Criaturas em vários níveis pós-morte. Umas equilibradas, outras desequilibradas. Isso é um mundo espiritual que nos serve. Não é nada de mal, de bem. Apesar de muitos membros desse mundo espiritual, como nós que estamos aqui nesse momento, temos ideias ainda desse tipo, de bem e de mal, de trevas e coisas. Mas como é que a gente, se fosse esse conceito, como é que a gente vai se aproximar daquela ideia que tem do demônio, que na realidade é uma criatura que está ali o tempo inteiro para fazer o mal? Por isso que não tem demônio dentro da doutrina espírita. Que seria uma falha da criação divina. O erro seria de Deus. Sim, bem, pense assim, ó, quantas influenciações vocês nesse momento, alguns estão recebendo aqui de sono, de dificuldade. Por que será que isso está acontecendo aqui? Eu sei que eu sou chato, mas a minha chatice não é suficiente para fazer tudo isso. Mas é uma influenciação para gerar dificuldade de absorção. Os espíritos que convivem conosco, que têm antagonismo conosco, não querem que a gente progregue. Querem que a gente, por vingança, por domínio, por controle, por fixação, por apego, querem que a gente continue exatamente igual como a gente é. Garantindo dessa forma que tudo continue da mesma maneira. É o temor, né? De perder, de ter, ou a vingança, essas coisas. Então eles atuam. É por isso que Jesus dizia: perdoa, lá na cruz, né? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Se soubessem, não fariam. Eles não têm consciência. Eles são presos, fixados, como nós. E às vezes nós somos apaixonados, né, vinculados, e aquilo que é paixão depois vira ódio. Eu disse que amava tanto que era matar depois, porque não foi exatamente como eu queria. Então pense que isso. E a gente não para. A gente deveria pensar nisso tudo. Porque o Espiritismo é isso. A gente estuda no livro dos Espíritos para compreender. Então notem, eu não vou nem ler a parábola, não vai dar tempo, né? Mas eu tinha que fazer tudo isso para tirar dessa forma tradicional e ir na essência. Por isso que a parábola que vai falar disso é retribuir o mal com o bem. E em suma é o que eu disse para vocês. Quando eu não reajo da mesma natureza da agressão, além de não ser atingindo, eu estou produzindo no outro, não a curto prazo, mas a médio e a longo prazo, um processo de reflexão. No momento, o ego domina, ele fica enraivecido. Vocês façam uma experiência prática. Qualquer relacionamento que vocês tiverem, se vocês conseguirem se controlar. Alguém está brigando com vocês calem-se. Eu sei que é difícil, né? A gente quer revidar, provar, dizer que a gente tem razão, discutir. Calem-se. Deixa a pessoa gritar. Ela vai entrar, ela vai ficar possessa, porque ela quer é discussão. Tentem fazer isso. Mas o fulcro da coisa se deflagra no momento. Depois ele vai começar a baixar.
E aí a sanidade, lenta e gradualmente, começa a voltar. Então, o melhor momento de conversar não é o momento da discussão, é bem depois. Tem que baixar a poeira, tem que se acalmar. Em outras palavras, num jargão tão bem popular, se uma fogueira está com um fogo enorme, eu vou jogar lenha dentro dela? Mas para isso eu tenho que ter autocontrole. Porque a minha reação, o que que é? É provar que eu tenho razão, eu me indigno, eu quero fazer as mesmas coisas, eu quero combater, eu quero dizer que eu te tenho razão, eu acho que não pode me fazer isso. O que eu estou tentando provar para quem? Eu dependo da opinião dos outros para ter convicção sobre as coisas de mim mesmo? Que hora que eu dependo? Que hora que eu dependo? E sabe por que que tem Facebook, Instagram e não sei o que mais? Se comunicar. É para se projetar para os outros verem quem eu sou. Incrível. A gente bota lá dentro a maioria das coisas que a gente faz, que a gente conquista, eu estou em tal lugar, é isso, aquilo, eu fiz isso, aquilo que eu... Ah, sem mesmo. Quer dizer, por que que nós temos necessidade de projetar alguma coisa? Nós não projetamos exemplo de altruísmo, nós não projetamos exemplos de paciência, de agredido, pensando, o que que vai ser? Não sei como é que se chama de gente, antigamente chamava de bunda mole, né? Eu não quero ser bunda mole. Pois é, né? Mas vocês notem, o que mais tem no mundo são exaltados. Criaturas equilibradas têm muito pouco. Chama de equilíbrio. Vocês acham que não é verdadeiro? Olha as relações emocionais de vocês. Quem tem marido, namorado, esposa, seja do que for. Como essas coisas são estruturadas? Como é que elas são desenvolvidas? Os padrões de felicidade estão dentro disso? Ou a gente se enraivece, briga, discute ou se submete frustrado? E depois a gente diz que isso produz harmonia. E não... Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o casamento. E tem uma parte lá, na segunda parte desse capítulo, que fala sobre divórcio. Imagine escrever uma coisa em 1864 sobre divórcio, que era uma coisa, a igreja queria matar se fizesse isso. O divórcio aí no Brasil não tem 50 anos, né? E lá tem a primeira fase, que diz assim, ó, o divórcio é uma lei humana que vem a separar o que de fato já estava separado. Por isso que não tem casamento dentro da espírita, não tem cerimônia. Porque não tem. A relação conjugal, ela é intrínseca à natureza da afetividade verdadeira, intensa e presente. Não existe, não existe. Então, nós podemos ter associações de vários tipos, regulares civis que tem que ter, porque tem bens materiais, e a gente se calça nisso. Vocês notam assim, ó, quando as coisas não dão mais certo, as pessoas brigam pelo quê? Por matéria. Incrível isso, né? Elas dizem que estão brigando, não é por causa do sentimento, mas elas estão brigando por matéria. Casa, dinheiro, afetividade. Então eu vou compensar, não, mas eu estou saindo frustrado, eu tive lá não sei quantos anos. Então, se eu ganhar uma casa, ganhar uma conta bancária mais rechonchuda, eu compenso. Incrível isso. Mas é como... Não pense. Pensem aonde que estão as estruturas do nosso bom senso, do nosso sentimento dessa verdade. Está onde? Isso. E a nossa sociedade humana. Jesus falava dessas coisas há 2000 anos atrás, falava, até os apóstolos em determinada passagem se indignam a respeito disso, quando ele falava da carta de indulto que Moisés falava para dar. Eu não vou falar sobre isso hoje, porque não é o tema. Mas tudo isso, há 2000 anos atrás, já se sabia disso. Já se tinha noção dos valores sentimentais congregados dentro dessas coisas todas. Então vocês notam que apesar das mudanças, das evoluções tecnológicas, afora o íntimo, determinadas coisas não houve amadurecimento. Não houve desenho. Nós continuamos ainda dentro de velhos conceitos e de velhos conflitos. Então, para vocês que vieram aqui, semana que vem, ó, vai ser tratado exatamente isso, desinteresse. Não saiba a vossa mão esquerda que a vossa mão direita dá. Relações espontâneas, sentimentais, e não projeções de vantagem. A gente querer tirar vantagem. Quando a gente está querendo tirar vantagem, estamos pensando em quem? O
que o outro tem que ver com isso? O outro é uma escada para nós? Então, vamos começar a amadurecer e entender que tudo isso tem consequência. Tem a curto, a médio e a longo prazo. E tem até no pós-morte. Como consequência natural de todos esses estados que nós mantemos. Então não tem castigo. Não existe castigo. Existe consequência natural. Deus é bom, não tem por que castigar. O sujeito já está atrelado num desequilíbrio que ele gera, que ele fomenta, que ele mantém em si. O que ele consegue alterar na obra divina? Nada. Ele só altera dentro de si mesmo daqueles que lhe são equivalentes. Por isso que essa figura de bater numa face, lá é outra. Me agrido, olha lá os cristãos primitivos que vieram dar testemunho dessas verdades. Marchavam cantando para serem mortos nos coliseus. Como é que alguém pode fazer isso? Tem que ter um estado de serenidade interna enorme para não se afastar. Então, é possível se desprender disso? Claro que é. Você vê que tem faquir indiano que controlador, essas coisas todas que são várias áreas do desenvolvimento que a gente vai galgando a nível de todos os aspectos e vai se estruturando de forma melhor. Imagine, repito para vocês, está lá na Gênesis, que é uma outra obra complementar espírita, que fala desse tempo que nós estamos vivendo agora, que ele fala lá da geração nova. Né? O que iria acontecer nesses tempos previstos e chamados por Jesus, né, dos finais dos tempos da iniquidade. A iniquidade é uma coisa fora de tempo, fora de conceito, é uma coisa que é um absurdo. Nós estamos vivendo, na atualidade, absurdos. E o absurdo, por ser o absurdo, é uma vacina contra ele próprio. A consequência dele traz a realidade. Então, todas essas dúvidas que nós temos hoje em dia, fazer isso, fazer aquilo, politicamente correto, vale a pena ou não vale a pena, o que vai acontecer? As consequências do tempo, daqui a 30, 40 anos, e a consequência disso. Nós vamos chegar a determinadas. Nós vamos amadurecer. Como a gente não consegue fazer isso tudo de uma vez só, por isso que existe essa estrutura. Nasce e morre, renasce ainda, progride sempre, tal é a lei. Quando a gente renasce, o que a gente vem a ser? Criancinha. Criancinha flexível, aprende, tem o processo de se transformar, vem cheia de coisa. Na primeira infância não aparece, mas na segunda em diante já começa a aparecer pendores, conflitos, uma coisa e tal. Mas tem a possibilidade de ser mudada. E não é colégio que faz isso. Quem faz isso é educação. E quem dá a educação é quem convive. Se dá, né? Porque às vezes não dá. E às vezes quer, na realidade, compensar suas próprias frustrações, né? Achando que cobrindo o filho de determinadas coisas vai corrigi-lo. Não se dá conta que está alimentando uma utopia. Mas daqui a 30, 40 anos vai se tornar um adulto conflituoso, cheio de problema, e o pai e a mãe vão se frustrar, vão chorar, mas vão morrer, vão nascer de novo. E talvez aí numa próxima etapa, aprendendo a duras provas das consequências das suas omissões, venham de forma definitiva a ter um outro relacionamento, um outro processo educativo. Não estou falando de agressão, estou falando de firmeza. Estou falando de determinação, de não tentar compensar com benefícios materiais. Porque, infelizmente, na atualidade, quem é que educa as crianças? A internet? Os outros amiguinhos? Pensem. Então, tudo isso, à medida que a gente vai entendendo, vai se dando conta, vai mudando o nosso fórum íntimo, as nossas relações, a nossa estrutura, nós vamos produzindo isso sobre nós e oferecemos isso para quem quer. Não é uma doutrina de massa, não é de empurrar a boca abaixo. Porque não adianta. Não funciona. O indivíduo tem que amadurecer para poder absorver aquilo. Então, há tempo próprio para isso? Claro que é. E nós que viemos aqui nessa noite, então, pensemos nesse tempo. Eu vou usar a musiquinha predileta do Chico Xavier, né? Uma música do Geraldo André, que tem o refrão que diz assim: quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Ele gostava muito dessa música, vocês pesquisarem, vocês vão ver que ele gosta da letra, por causa desse refrão. Olha a nossa hora.
É a grande pergunta dessa. Ok? Tá, a gente pede pessoal de casa, desejando uma boa semana e relembrando o que falou o expositor, para vocês também que se encontram aqui. Inscrevam no nosso canal se gostarem de tudo. TEB MVN no YouTube e compartilhem com aquelas pessoas que acreditam que poder aproveitar. Bem? Boa noite.